certo? Yala. Vamos lá. Yudbeit é Mudbeit. 1, 2, 3, 4. Quarta linha, que é a Taravdim, primeira palavra. A gente tinha falado antes que tinha até a discussão se o Cohen normal ele tem o mesmo cinto do Cohen Gadol, se é o mesmo cinto que eles usam ou não. Vamos agora nos aprofundar um pouco no que a gente passou, meio que vamos passar. Que a Taravdim, quando a Taravdim veio de Arisir Lavel, ele falou: Amar, Avnetosh Cohen Idiot, Rebbe, Rabbi Elazar e Rabbi Shimon. Tem discussão entre Rebbe e Rabbi Elazar e Rabbi Shimon. Hadamar Shel Kilaim, fala que é de lã e linho, e Hadamar Shel Butz, é de linho. Tistaim de Rebbe e de Amar Shel Kilaim. Vou falar que Rebbe é aquele que fala que o cinto do Cohen é idiot, cinto do Cohen normal é de Kilaim, de lã e linho, detalhe como fala Braita, En Ben Cohen Gadol Cohen é idiot, ela Avnet Vrei Rebbe. Rabbi Elazar e Rabbi Shimon Omer, Aflo Avnet. Fala. A Gemara, ela começa. A Gemara, ela começa a falar que tem a discussão se é de linho, se é de linho de Kilai, ou se é só de linho. Aí vem agora e fala o seguinte: vamos falar que Rebbe é aquele que fala que é de lã e linho. Por quê? Porque tem uma braita que fala o seguinte: o nome de Rebbe. Não tem diferença nenhuma entre as coisas que é normal, a não ser o cinto, fala Rebbe. A braita não fala nem o cinto. Fala Gemara, Imat, quando é que ele falou sobre quando está falando essa braita? E nem o Bishar é muito fashionar. Se está falando sobre todos os dias fora Yom Kippur, tu vai cá quando Gadol me chama de Vediot Be'arba. Como é que não tem diferença nenhuma? Em todos os dias do ano o Kohen Gadol usa 8 roupas e o Kohen normal usa 4. Então quando deve ser essa braita deve estar falando sobre Yom Kippur, que Yom Kippur o Kohen Gadol também só usa 4. Ela lá vê Yom Kippurim, deve ser de Yom Kippur. E aí, Yom Kippur, que Rebbe deve estar falando que não tem nada que não tem diferença entre o Kohen Gadol e o Kohen Idiot, a não ser o cinto. E Rabbi Elazar não vai falar nem o cinto. Porque nos outros dias ele usa 8, os outros usam 4 roupas. Abre e fala com Maraló, leu lá, Mesham Roshana. Quando essa grade está falando sobre nos outros dias sem Yom Kippur, o Be'anach Leshavim, ele está falando sobre essas roupas que são as mesmas entre Kohen Gadol e o Kohen Idiot. Os 4 que o Kohen Idiot usa, o Kohen Gadol usa mais 4, mas os 4 que ele usa são iguais ou não são iguais? Essa é a discussão. Que a Taravin veio Ravin e falou: Amar, Avnetosh Shel Kohen Gadol, Biom Kippurim deveria Kol Shel Butz, Bisharem Roshana deveria Kol Shel Kilaim. Veio Ravin e ele falou: todo mundo concorda que o cinto do Kohen Gadol, Yom Kippur, é de linho. O cinto do Kohen Gadol, nos outros dias do ano, é de lã e linho. Lodech Lekwala Be'avnetosh Shel Kohen Idiot, Ben Bisharem Roshana, Ben Yom Kippurim. Shrei Bemer Shel Kilaim, Rabbi Elazar Ben Shimon, Bemer Shel Butz. E qual é a discussão deles? A discussão deles é no cinto do Kohen normal, não do Kohen Gadol. Que todo mundo concorda no cinto do Kohen Gadol que ele usa dos outros dias do ano do Kilaim, Yom Kippur de linho. A discussão deles é no cinto do Kohen normal. Se Rebbe fala que é de Kilaim, de lã e linho, e é igual do Kohen Gadol, Yom Kippur, etc. E Rabbi Elazar fala que é de linho. Amar Rav Nachman Baritz, quando Rav Nachman Baritz a gente também viu isso, dá para tirar isso da Braita. Que fala a Braita o seguinte: está escrito em Vaikra que o Kohen vai vestir Velavash Kohen Midovad, o Michen Seivad, Al Bessaró. Mas Al Midomar Ilbash. Por que está falando Ilbash de novo? Michen Seivad, Ilbash Al Bessaró. Velavash Kohen Midovad, o Michen Seivad, Ilbash Al Bessaró. Para que Ilbash? O Kohen vestiu Midovad, o Michen Seivad, Al Bessaró, sem Ilbash, para que Al Bessaró? Para te falar também, Laramat Hadesh de Vrei Rebbe, que
Também mitznefet ve'afnet, também o turbante e o cinto, que não estão nesse passuco só está a túnica e a calça, também eles precisam, o Cohen precisa vestir para a Ramat Hadeshen para tirar o carvão de cima do Mizbeach, que parece que você poderia falar que está escrito no passuco só Midovar do Mirsevad, a túnica e a calça. Não, Midovar do Mirsevad e Lubash, segundo Lubash, para falar que também o turbante e o cinto ele precisa vestir para a Ramat Hadeshen para tirar a primeira coisa que eles faziam lá no Mizbeach, era tirar o carvão do dia anterior. Rabi Dosa Omer, להביא כהן גדול ביום הכיפורים של כשרים לכהן הדיוט. Não, para falar o seguinte, as roupas do Kohen Gadol de Yom Kippur, que o Kohen Gadol trabalhou no Yom Kippur passado, o que vai fazer com ela? Fala Rabi Dosa, de acordo com Rabi Dosa, eles podem ser usados por um Kohen Gadol nos restos dos dias do ano. E não precisa jogar na grisar. Rabi Omer, tem chuvado para dar tem duas respostas disso que você falou, Rabi Dosa. A primeira é que não pode ser usada porque o cinto do Kohen Gadol Yom Kippur não é o cinto do Kohen Hediot. Ve'od e mais, bgadim shemishtamashah ba'en likdusha chamorá, tishmedim likdusha kalá, roupas que foram usadas para Kedushá, para a santidade mais rígida que tem, mais alta que tem de Kodesh Kodashim, etc. Você vai usar para Kedushá kalá, de Kohen Gadol Yom Kippur, você vai usar para Kedushá mais simples, que é do Kohen normal dos outros do ano. Ela mata no meu marido baixo, ela bota o Tashchakin. Então por que falou ele baixo no outro passo? Falou para quê? Para falar, a Torá está falando para Verabota o Tashchakin. Bigdei que as roupas do Kohen antigas, elas também são ksherim para o trabalho. Ve'az da Rabi Dosa ele também. Por que Rabi Dosa falou que isso aqui ele veio falar? Ele baixo veio falar que você pode usar a roupa do Kohen Gadol no Kohen Hediot. Como é que Rabi Dosa se explica da Kedushá Kalá, Hamorá para Kedushá Kalá? Ve'az da Rabi Dosa ele também. Rabi Dosa ele vai de acordo com o seu motivo. Detalhe é como eu falo Rabi Dosa, como fala na Braita, desculpa. O Varon está escrito no Passuco. Varon, Elohim Moed, o Fashat de B'Dirbad, Asher Lavash Bevo'o El HaKodesh Ve'nicham Sham. Veio Aaron para o El Moed e tirou a roupa que ele vestiu para vir no Kodesh. Ve'nicham Sham, e colocou lá. Melamed Shetonim Gnizah. Fala a Braita. Ve'nicham Sham, colocou lá, quer dizer que ele tem que jogar na Gnizah. Rabi Dosa Omer, não quer dizer que você não pode, que tem que jogar no Nizar. Ve'nicham Sham, você deixou lá para não usar no que vem de novo. Não usar em outro Yom Kippur, dá para outro Kohen normal usar lá, deixar lá para ele usar. Mas não precisa botar na Nizar de acordo com o Rabi Dosa. Tá no Rabanan fala Braita. Mas agora vai voltar para falar sobre o Kohen Gadol, que viu um psul. Eraba psul uminu acher tartav. Um Kohen Gadol ele viu alguma coisa que invalidou ele, alguma coisa que, sei lá, quer, alguma coisa que invalidou ele temporariamente, e botaram outro Kohen no lugar dele. Rishon chozel avodato. Sheni kol mitzvot keona gdola alav divrei Rabi Meir. O primeiro, aquele que é o Kohen Gadol, quando passa o psul dele, ele volta para o seu trabalho de Kohen Gadol. E outro Kohen que ficou no lugar dele alguns dias, ele é de novo afastado. Mas esse segundo Kohen que ficou neles alguns dias como Keona Gdolá, Kol mitzvot Keona Gdolá alav. Ainda estão todos os mitzvot específicas para Kohen Gadol, ainda estão sobre eles. Mitzvot do Kohen Gadol quais são? Não pode deixar o cabelo crescer, não pode se enlotar, não ser não pode, desculpa, rasgar a roupa quando se enluta, ele não pode nem se purificar para os parentes próximos que morreram, não pode casar com viúva, tem algumas coisas que é do Kohen Gadol e não é do Kohen normal. Rabi Yossi fala, o Rishon, no primeiro, quando acabar o psul, quando acabar a invalidez dele, quando acabar a tatumá dele, temporário, ele volta para sua função de Kohen Gadol. Mas Sheni que foi
Kohen Gadol por alguns dias, ele não pode ser mais Kohen Gadol, porque o primeiro já voltou, e não pode ser Kohen Idiot, porque ele já foi Kohen Gadol, agora você vai rebaixar ele. Amarabiot falou Rabiot Maaseh Yosef ben Elem Mitzipor Shiraba Kohen Gadol. Aconteceu uma vez já na prática. Yosef ben Elem de Tzipori, que ele viu um psul enquanto ele era Kohen Gadol, o Minu Tartav, e colocaram Yosef ben Elem para ficar no lugar do Kohen Gadol. Ve'amru Chachamim Rishon, falou na Chachamim o seguinte: o primeiro Kohen Gadol, quando voltou, quando acabou com o seu psul, José Lavodato volta para ser Kohen Gadol. Ve'asheni, que era Yosef ben Elem, ele não era o Kohen Gadol, ele não pode mais ser Kohen Gadol, ele Kohen Idiot. Kohen Gadol Mishum Eivad, não pode ser Kohen Gadol porque senão o primeiro Kohen Gadol vai ficar com inveja dele. E Kohen Idiot Mishum Malin Bakot Velom Moridim, Kohen Idiot, Kohen normal também não pode ser, porque a gente sobe no Kedushá e não desce. Agora que ele subiu para Kedushá do Kohen Gadol, como é que vai subir para Kedushá? Como é que ele vai descer então para Kedushá do Kohen normal? Tá, Maraba Brachanan, Marabi Yochanan, falou Rabi Brachanan, falou Rabi Yochanan, Alachá, que Rabi Yossi. Alachá é como Rabi Yossi fala que o Kohen Gadol primeiro volta para o seu trabalho, e o segundo, o Kohen Gadol, não pode ser nem Kohen Gadol, nem Kohen Idiot. O modelo Rabi Yossi Sheim Avar, Ve'avad, Avodato Ksherá. E mesmo assim, se esse Kohen Gadol, temporário, se ele trabalhou como Kohen normal, ou se ele trabalhou como Kohen Gadol, se ele trabalhou como Kohen Gadol, o trabalho dele serve, porque uma vez que ele já foi Kohen Gadol, por um tempo se ele trabalhar serve, mesmo que Chamim falaram para não fazer. Amaravida, Rabi Yossi, o modelo Rabi Yossi Sheim Rishon, José Lavodato. Fala em nome de Rav mais uma coisa, Rabi Yossi concorda que se morreu primeiro, quer que colocam agora aquele que já trabalhou um pouco de Kohen Gadol. Fala com Raptita, lógico. Não. Mal de tema Havelei Tzara Mechaim. Você poderia pensar que o que é? Se a gente colocar o segundo para trabalhar, a gente vai pensar o que Havelei Tzara Mechaim, que ele estava sempre pensando que o primeiro tinha que morrer. Mesmo quando o primeiro estava vivo para ele ficar, para ele ser logo Kohen Gadol, Kamash Melan, que a gente, que fala Rabi no nome de Rav, que a gente não tem que ter essa suspeita sobre esse segundo Kohen Gadol. Rabi Uda falou, Afishah Acheret Matkinin Lo. Até parece, desculpa. Rabi Uda falou na nossa Mishnah, que até uma mulher a gente separa para esse Kohen Gadol, uma segunda esposa suplente, porque ele não pode deixar de ter esposa, porque está escrito Beadol, Bead Beitó, que ele traz um dos korbanot, Beadol, Bead Beitó. A Bíblia fala Beitó é a mulher dele. A casa dele é a mulher dele, então ele não pode deixar de ter mulher. Se falecer a mulher dele nos 7 dias que ele está separado, tem que ter uma suplente separada. Se falar na Bíblia, Verabanan minha caixa ele chama. E Chamim fala não, senão não tem fim esse negócio. Então fala agora, pergunta agora o seguinte: Chamim eles não suspeitam para talvez a mulher dele vai falecer. Fala agora, quem falou que a Chamim não suspeita? Talvez a Marachabonon, Tumash Richa, Mitalosh Richa. Chamim, olha só, Chamim concordam que tem que separar um Cohen suplente, mas uma mulher não. Por quê? Talvez ele vai ver um psul, talvez ele vai ver um psul. Talvez ele vai ver um psul, talvez a mulher dele vai falecer. Então fala Chamim o seguinte, olha só, a gente suspeita talvez, mas quando é comum acontecer. Tumas rica, ele vê alguma tumá é bem mais comum do que morrer uma esposa dele nesses 7 dias, não é comum. Então o que é mais comum? Ele suspeita, o que não? Abrolá falou na Chamim Raviuda Imken, ainda vai resolver, senão o que vai acontecer para a Chamim Raviuda? Não vai ter fim. Você vai colocar a segunda, tem que contar a terceira, aí vai ter fim. Shabrika Amrei lá Raviuda, é muito bom que Chamim falaram para a Raviuda, porque se você começar a ter suspeita de vai morrer, não vai parar nunca. Rabiuda Malach, Rabiuda responde o seguinte: limitado errada Hashinan, limitado Hashinan. Rabiuda ele fala: não, a morte de uma a gente suspeita, a morte de duas não suspeita mais, porque aí já é realmente fora das probabilidades. Rabanan e Lemecha Shafil limitado Hashinan. Fala agora, Chamim ele fala: não,
Se você tiver que suspeitar, você tem que suspeitar sobre todos, até sobre a segunda também. Peraí, quem falou que Ramim eles falam isso? Quem falou que Ramim falam isso mesmo? Por quê? Porque no Kohen Gadol você pode ter a sua prova. Ramim falaram, você separa quantos Kohen Gadol, quanto Kohen Gadol suplente? Um. Por que separa um? Separa, não ia, por que você não tem, fala que no Kohen Gadol também não tem fim, teria que separar infinitos Kohanim Gedolim, suplentes. Então se no Kohen Gadol ele falar para separar só um, como é que na esposa ele fala que não teria fim? Não, Kohen Gadol, ele é muito ágil, os Kohanim são ágeis, o Kohen Gadol é mais ainda. Então no caso de Tumá, que o Gadol pegaria, é quase improvável, é muito improvável que ele vai pegar Tumá, porque ele é Zariz. E Zariz, o Lama Makina Kanachet. Mas peraí, se ele é tão ágil, para que colocar um? Não bota nenhum. Fala Gamará, o Misagele Betakanta, Beito Amarachmana Veachlav, Beitoi. Então, ficou nessa pergunta que a princípio não vai ter resposta. Então vamos tentar responder outra pergunta, outra resposta para o que Ramim falam que não adianta separar uma mulher suplente. Porque se ele é Zariz, se ele é realmente Zariz, para que separar um? Não separa nenhum. Então, agora vai voltar e tentar responder outra resposta. A resposta que ele fala é o seguinte: por que você, Rabiuda, fala que você tem que separar uma mulher a mais, uma mulher suplente aí, para se acontecer alguma coisa com a outra? Porque está escrito Ba'adol Be'ad Beitó, que o Kohen Vechiper, que ele teve que parar para ele, para a casa dele. E aí, se faleceu a mulher dele dentro desses 7 dias, ele casou com essa suplente. Essa suplente vai ser a casa dele? Como vai ser a casa dele? Ele casou, nem teve com ela. Fala Gamara, não. A Vida fala de Mekadesh lá. Fala na Viúda que ele meio que casa com ela. Vamos entender. Vê a cama de Locanisla Lavbeitoi. Porque todo tempo que ele não casar com ela, não vai ser a casa dele. Não, Dechanisla. Então, o que a Rabiuda fala aqui, o Kohen Gadol, ele casa com essa outra mulher antes de Yom Kippur. Ele casa com a outra, com a segunda. Mas como é que ele vai ter 2 casas? Aí é mais um problema. Está escrito na Torá, você teve que parar por você e pela sua casa, uma casa, não pelas suas casas. Quando o Kohen Gadol, ele se separa dela, se a outra não morrer, ele se separa dela. E peraí, se ele se separa dela, então a gente volta para a primeira pergunta que a gente fez, que se a mulher dele morrer em Yom Kippur. Vamos supor que você fala, ele casou com ela antes dos 7 dias, chega 1 minuto antes de Yom Kippur, 2 minutos antes de Yom Kippur, a mulher dele não morreu, ele se separa. Aí se a mulher dele morrer na noite de Yom Kippur, como é que ele faz de manhã? Fala Gamara, לא צריכה דמגרש שלה לתנאי, דאמר, הרי זה גיתך על מנת שתמותי. Ele não separa dela completamente, ele separa dela com tunai, com uma condição. Esse é o seu gueto, se a outra não morrer, alguma coisa assim. Vedil malomaita, verravalish nebatim. Fala Gumará. E talvez não vai morrer a segunda mulher que recebeu o gueto. E também a primeira não vai morrer, ele vai ter duas casas. Fala Gumará, de amar lá, arezegdech amanat sholotamut. Quer dizer, esse é o seu gueto, se a primeira não morrer. E lomaita megarish lá, se a outra não morrer, ele tá com gueto. Veimaita, se a primeira morrer, a caima lá, então o gueto não valeu, ele tá casado. Vedilma e lomaita, lehava lagita, de haigita, umaita chaverita vekhamlei, velovait. O que pode acontecer também? Talvez essa mulher, a segunda, ela não vai, que recebeu o gueto, ela não vai morrer. E ela vai ter um gueto. O maita vai morrer a primeira mulher. Vekhamlei velovait, ele vai ficar sem casa. Ela de amar lá almenat shetamut achar mikem. Maitahach kaimach, maitahach
Kaima, que você é o seu gueto, com a condição que se a outra não morrer, porque aí se uma morrer ela tem um, se outra não morrer tem outro. Pediram melomada velochada minayu, veavalei batim, veod que haigav na mihaya veigita, veamara varei, zegitech almenat shalot ishtiyain, kolemei chayai vechaichi, en zekritut, kolemei chai bloni, arei zekritut. Fala Gemara. Quem falou que isso é gueto? Como fala Rava, a mulher a pessoa se separa da sua mulher, ele fala, esse é o seu gueto, com a condição que eu não beba mais vinho todos os dias da minha vida. E ou se falou todos os seus dias da sua vida, que eu não beba vinho todos os dias da sua vida, isso não valeu de gueto. Agora se ele falou que eu não beba vinho todos os dias da vida de fulano, valeu o gueto. Quer dizer, se a condição está entre ele ou ela, parece que o gueto não valeu. Porque eles podem... Agora, se a condição está em outra pessoa, dependendo da terceira pessoa, parece que valeu. Então, se o gueto está a condição entre eles dois, parece que não vale. Ela de amar lá, então, como se ele falou o seguinte, esse aqui é o seu gueto, se a primeira esposa não morrer. E lomai tá chavertá, e se a primeira não morrer, Megashá ela tá separada. Veimai tá hakaimaha. E se morrer a primeira, então o gueto não valeu e ele está com a segunda. Pedir mais da chavertá bepalgadea, vodá veigalemilta. Fala Gamara, aí talvez ela vai morrer, que a primeira vai morrer o que? No meio do trabalho. Se morrer no meio do trabalho, aí ela vai ter um problema, por quê? Porque aí ele vai estar sem esposa na metade de Yom Kippur. Fala Gamara, lemafreia de gita ha lav gita u ve'avid le avodah b'shnei batim. Vedir mamai da chavertá bepalga da avodah. Talvez vai morrer a esposa no meio da avodah, a primeira. Veigal a milita e vai ser descoberto lemafreia retroativamente de gita de ha lav gita u. Que o gueto que chegou não é gueto, ele vai ter feito avodá com duas casas, com duas mulheres. Então vai ver que ele falou para ela, esse aqui é o seu gueto se ela morrer. Peraí, se ela morrer vai ser o gueto, e aí você não vai ter nenhuma. É lógico. Você falar, esse é o seu gueto, se ela morrer você não vai ter casa nenhuma se ela morrer. Fala Gamara, ela de megares leu letarvaio. Lechad amar arei zegitech amenat sholot amot chavertech. Lechad amar arei zegitech amenat sholot tikansi bebeit hakneset. A Gamara fala o seguinte agora, que o Kohen Gadol deu o gueto para as duas. Para um ele fala, esse é o gueto, esse é o seu gueto, se a outra não morrer. Você fala para a segunda. E para a primeira... Ele fala, esse é o seu gueto, com a condição que você não entre do Beit HaKnesset de Yom Kippur. Por quê? Talvez não vai morrer a outra, e essa vai estar o gueto, ele vai estar sem a segunda. Talvez ela não vai entrar no Beit HaKnesset. Ele vai ter os dois guetos valendo, ele vai ter esposa nenhuma. Fala agora a ela então, o que tem que falar? Te dou o gueto para a segunda, esse é o gueto. Se a primeira não morrer, você está com o gueto, ele está sem a segunda. A primeira ele falou, esse é o seu gueto, se eu entrar no Beit HaKnesset. E aí, se morrer a segunda, se morrer a primeira, a segunda virou esposa, continuou como esposa. E se morrer a primeira, ainda vai ter a segunda. O problema sabe qual é? Talvez vai morrer a primeira esposa no meio do trabalho. E aí o gueto não valeu. E você fez metade do trabalho com duas casas.
E Hazilá de Kaba Elemeimat. Não, fala Gamara o seguinte: se o Kohen Gadol viu que a primeira vai morrer, Kadimihu ve'eleveita knesset, mas vilegita de hagita lemafreia. Falam para ele: olha, Kohen Gadol, estamos com um problema, sua primeira esposa ficou muito doente, não sei o que. Sabe o que ele faz? Ele entra no Beit HaKnesset. Porque o gueto que ele deu para a primeira foi: esse é o seu gueto, se eu entrar no Beit HaKnesset. Aí ele fala: entra no Beit HaKnesset. Se ele entrou no Beit HaKnesset, virou o gueto da primeira, ele é a primeira, e desde o começo do Kippur não é mais esposa dele, é só a segunda, ele está só como esposa, não tem problema. Tá. Vamos parar por aqui hoje, amanhã a gente continua para mudar um pouco de assunto. Tá com